Conversas Carmen's Not a Fest, Fontelo, em parceria com a iniciativa 232. Sessão 1. Tiago Sami Pereira possui ampla experiência nos campos do teatro e da música, reconhecido pelo estudo e desenvolvimento da percussão tradicional portuguesa e árabe. Desde 2010, tem dado formação na área da percussão em vários locais do país, bem como trabalhado na mediação, criação e direção de projetos comunitários. Tiago Sami Pereira, no Fontelo, para a primeira das entrevistas do Karma, no Fontelo, que deveria estar com muito público, com muita presença, mas que neste momento vai ter, sobretudo, uma vida virtual ou uma vida através da internet. Se tivessem de fazer uma pesquisa para conhecer um pouco de ti, deveriam pesquisar Tiago Sami Pereira ou o grupo de percussão de Valhelhas? Ou alguma outra? Qual era a tua pesquisa? É difícil. É difícil. Sim, acho que, assim, para ser mais direto, em termos de se encontrar alguma informação, seria Tiago Sami Pereira. Embora o Sami é uma coisa relativamente, é um nome relativamente recente. Não? E até mesmo explico rapidamente, este nome surge porque o meu homónimo, Tiago Pereira, da música portuguesa, a história dela própria, como estamos muitas vezes a trabalhar no mesmo circuito, já surgiu várias confusões ao longo dos anos e, entretanto, criei este nome, que não é propriamente um nome artístico, no fundo é um nome para criar uma identidade diferente do Tiago Pereira, e o Sami não é mais do que a junção do nome dos meus filhos, que é Sara e Miguel, e criei o Sami. Pronto. Isto para dizer que pode haver essa busca. No entanto, tendo em conta que o meu percurso tem sido feito dentro da área, essencialmente da área artística, mas com diferentes vertentes, e como até à data ainda não tive a capacidade, não sei se futuramente o farei, mas tentar convergir a informação numa plataforma, num site, ou seja, é difícil, quem fizer uma pesquisa, é difícil perceber ao certo o que é que eu tenho feito nos últimos anos. Mas uma coisa que é inegável é que tens feito muita coisa. Sim. E tens feito muita coisa no interior. Ou seja, a primeira vez... Eu tenho sempre uma impressão das primeiras vezes que te vi, que era alguém em frente a um grupo de pessoas. Nós já falámos disto noutras ocasiões, e de repente aquelas pessoas estão num ritmo, num compasso, mesmo que não soubessem nada uma semana antes. Essas experiências que muitas vezes aconteciam na Acerto, são os grupos que te motivam ou é a tua música que queres partilhar? Estás a fazer para eles ou estás a fazer em primeiro lugar por ti? Sem com isso estar... Não, eu percebo. É por ambos. Ou seja, eu sinto que há um prazer meu, numa primeira instância, mas esse prazer também depende do prazer dos outros, garantidamente. Ou seja, eu não sei se fui claro, que é... até mesmo se eu for a fazer uma avaliação daquilo que é o meu contacto com o público, eu sinto que dependo muito do público. Ou seja, quando digo dependo, até à data, não estou a dizer que futuramente não possa existir algum objeto artístico nesse sentido, mas aquilo que vou fazendo é sempre algo que é suscetível de ser... alterado ou ganhar uma dinâmica própria no momento, porque depende muito da reação e da forma como o público ou o espectador vai interagindo. E quando digo interagir, não tem que ser, basta às vezes o olhar, basta uma expressão em que eu estou constantemente a avaliar, e é inconsciente, ou seja, quando estou a fazer isto não estou ali com os radares ligados, a olhar atentamente para ver qual é a reação, mas é uma coisa que está inerente e naturalmente que quando faço estes momentos mais comunitários, para mim só faz sentido se for um prazer repartido, tanto da minha parte como da parte das pessoas que possam estar a participar. Voltando um bocadinho atrás, perdão, tu vais de Lisboa para Trás-os-Montes. Sim. E depois radicas-te na Guarda. Certo. Como é que alguém vem de Arroios radicar-se na Guarda e criar esse grupo? Porque esse grupo depois acaba por estar muito ligado. Tu estás nos 85 anos do Rivoli, está o Tiago Sami Pereira e o grupo de percussão de Valhelhas, à inauguração da Feira Internacional de Turismo
está. Como é que isso surge? O percurso é relativamente fácil de explicar, porque eu sou dos Olivais Sul, ou seja... Liceu de Arroios, mas Olivais Sul. Olivais Sul, que é entre Chelas e Moscavide, e entretanto, sensivelmente aos meus 18, 19 anos, foi quando eu fui viver para a Almada, e depois surge uma possibilidade, alguns anos depois, de dar aulas de percussão em Miranda do Douro. E não foi uma ruptura fácil, ou seja, o que eu quero com isto dizer, ruptura no sentido de sair do litoral, sair de uma grande cidade para ir para o interior. Foi algo que foi muito refletido e deu-se esta mudança, ou seja, houve este risco de ir para o interior. E apaixonei-me, a verdade é esta. Não vamos romantizar o interior, que isto é uma coisa que eu gosto sempre de salientar, porque o interior tem tantos ou mais problemas que o litoral, de ordens diferentes, mas adaptei-me a um estar e a um ritmo e até mesmo, agora pegando nesta ligação com a comunidade, começou-se a criar laços e afinidades de trabalho muito distintas daquilo que seria desenvolver algo semelhante numa grande cidade. Pegando no exemplo que um dos mais salientes dos últimos anos, talvez, foi a criação do Grupo Percussão de Velhelhas, ou seja, neste caso, depois de Miranda do Douro, acabei por vir para a Guarda, neste caso também por questões afetivas, porque a minha mulher é da Guarda e então acabámos por nos estabelecer lá. Mas isto para explicar que há sempre esta vontade, e como sempre estive muito ligado à percussão, numa aldeia em que tinha pouca atividade cultural, de desenvolver um grupo de percussão. E a comparação que eu quero fazer rapidamente é que numa aldeia, neste caso como Velhelhas, como poderia ser outra, tendo em conta que existe pouca oferta e poucas distrações, acaba por ser mais fácil constituir um grupo num curto espaço de tempo do que, por exemplo, em Almada ou em Lisboa. Ou seja, isto para explicar que há coisas que são mais imediatas. E sim, e depois proporcionou-se desafios, que para mim é o ex-libris deste trabalho, que é a possibilidade de fazeres algo localmente, algo que está numa pequena aldeia, com um tipo de participantes muito peculiar, e de repente tens o desafio de estares com esse mesmo grupo no Porto a tocar com Sensible Sócrates, ou até mesmo depois estarmos a tocar nos Efêmeros, em Viseu, com Pop del Arte. Ou seja, eu falo nisto e para mim isto é orgásmico, ou seja, porque é este o grande desafio, é este choque, o choque, mas ao mesmo tempo uma junção positiva. Enfim, então acho que desde a minha viagem dos Olivais Sul até Miranda do Douro, e acho que com este pequeno, que há outros naturalmente, mas com este exemplo do porquê, esta minha relação com o grupo, com esta criação do Grupo Percussão de Velhelhas e a possibilidade de depois ter criado estes momentos, para mim são marcos e coisas que me alimentam a necessidade e vontade de continuar. Mas, tendo em conta a temática global destas conversas, e nós falamos muito do que é o espaço público, como é que intervimos no espaço público, como é que o influenciamos e como é que somos influenciados. Tu algum dia sentiste que, ao fazeres aquilo, enfim, estarias a trabalhar para alguma coisa maior, para um desses momentos? Era propositado, ou era aquilo que tu dizias, um bocadinho de distração, um bocadinho de oferta diferenciada? Sim. O que é que te motivou naquele dia? Foi, bem, eu quero trabalhar na percussão e estas pessoas, quero trabalhar com elas. Qual foi o clique? Eu acho que eu não tenho, ou seja, se me perguntares quando eu criei o Grupo Percussão de Velhelhas, se alguma vez idealizava que eles iriam tocar ao Teatro Rivoli, não. Porque eu acho que há coisas que também estou a refletir pela primeira vez, também dada a pergunta, mas acho que há sempre uma ambição de, por muito pequeno que seja o trabalho, de tentar desenvolvê-lo da melhor forma
da forma mais profissional. Mesmo que esse grupo seja com o propósito de tocar na freguesia vizinha para as festas do Santo Padroeiro do mês de agosto, ou de outra altura. Que também já fizeram. Que também já fizemos, sim. Ou seja, todos estes momentos fazem parte. A questão não é, ou seja, por se aumentar a fasquia ou por se ir tocar a outras localidades que estas têm menos importância. Não, porque até mesmo o propósito, e isto levaríamos agora para outra conversa, mas isto também está muito relacionado com a questão das percussões, o que é que as percussões proporcionam, o que é que, em termos sociais, qual é a importância de um grupo como este, que é de chegar a uma localidade e criar pulsações e de, no fundo, anunciar que algo vai acontecer e que vamos provocar e que vamos acordar e que vamos sair das casas. E os bombos, pronto, já estou aqui nessa conversa, mas os bombos, para mim, têm muito têm uma função social, que é mesmo esta coisa de provocar, de beliscar, de uma coisa que provoca o próprio corpo a arrebitar. Então, os bombos em ti, cada vez que se vê uma fotografia tua, em algum concerto, tu estás com um ar absolutamente iniciado. Pelo concerto em si ou também um bocadinho por isso do instrumento que tocas? O instrumento que eu toco é uma viagem. Eu acho que até posso explicar que eu quando comecei a tocar, eu acho que o bombo já me acompanha pelo menos há 20 anos, o instrumento. E quando eu comecei a tocar, os primeiros vídeos que apareceram, para mim era completamente bizarro ver aquela pessoa a tocar bombo, porque eu não me reconhecia nos vídeos. Porquê? Porque a minha relação com o instrumento tornou-se muito viral, tornou-se muito orgânica, tornou-se quase um processo de transe, um processo de catarse. Que eu às vezes ando aqui às voltas e vou sempre carregar na mesma palavra, que é uma catarse. E, só que lá está, nunca, e as coisas vão se ligando, que é, esta catarse não acontece num processo individual. Esta catarse acontece também por haver também esta resposta, ou não, por parte do público. E então, eu costumo comparar a um DJ no sentido em que ao trabalho de DJ, aquele DJ que tem uma playlist e que vai jogando as músicas em função também da reação dos movimentos, se as pessoas estão, se não estão, se dançam, se não dançam. E eu, caso não é, pode parecer uma comparação um bocadinho abrupta, mas eu faço esta comparação. Eu, quando estou a tocar bombo, eu faço esta viagem também. Ou seja, eu estou a reagir e estou a sentir aquilo que o público também está a querer. Ou seja, é preciso fazer uma pausa, é preciso respirar, é preciso criar aqui uma cadência progressiva, é preciso agora explodir. Tanto que é fácil perceber que se eu, por exemplo, estiver a tocar em algum sítio onde a reação seja nula, pode acontecer, ou seja, nem todas as localidades as pessoas reagem da mesma maneira, e se isso acontecer, para mim, é angustiante. Quando digo angustiante, eu faço na mesma e toco na mesma, mas digamos que a minha viagem é muito mais transpirada. Diz-me só uma coisa, porquê o bombo? O bombo não há... Porque imagino que não... Desculpa interromper. Imagino que não sentisses isso a primeira vez que olhaste para ele. Não, de maneira alguma. Ou seja, e depois isto entra também aqui noutras leituras, porque até mesmo o bombo sempre foi e de alguma forma continua, embora já haja uma evolução. O bombo é um instrumento menor, ou seja, como eu quero com isto dizer, é um instrumento de acompanhamento, é um instrumento que geralmente há o mito, que não é verdade, mas que geralmente quem toca ou é o mais bêbado ou o mais louco da aldeia, ou seja, aquele que não sabe tocar nada é o que pega no bombo. E na altura, é claro que isto tem detalhes, mas eu comecei a tocar bombo, ou seja, a explorar o bombo como estou a tocar neste momento, porque a dada altura havia uma associação para estudo e divulgação da gaita de foles em Lisboa, e eles precisavam de alguém para acompanhar com percussão,
E na altura, isto é uma questão técnica, mas que justifica também a minha relação com o instrumento, porque geralmente a formação é de alguém que toca caixa e alguém que toca bombo. E o que aconteceu é que a pessoa que tocava caixa não tinha tanta disponibilidade para acompanhar com regularidade. Então eu acabei por adotar uma técnica para o bombo em que fazia as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, tocava caixa e tocava bombo. E daí surge também um bocadinho esta minha relação com o instrumento, de o explorar num todo, e depois perceber o que é que este instrumento, em termos de relação com o corpo, o que é que provocava. E daí voltar àquela questão de, quando vi as primeiras imagens, eu não me reconhecia, porque eu já vi, eu reviro os olhos, ou seja, há alturas em que a minha órbita desaparece, o meu corpo transfigura-se, e lá está, nada disto é racional, nada disto é consciente, ou seja, nem é uma performance pensada no sentido de agora vou revirar os olhos, agora vou fazer uma careta. Não, no fundo é o corpo a reagir ao momento e às pulsações que estão a ser criadas, e mais uma vez àquilo que está a ser aquilo que se pode sentir em termos de energia e de partilha com o público. Tu falaste de uma coisa que te iria perguntar de algum modo, que era precisamente esse papel. É um instrumento, enfim, um instrumento muito fashion, não é? E continua a não ser. Qual é a relação agora? Portanto, houve um processo, passaram alguns anos desde que tu começaste, mas tu achas que as pessoas ainda reagem ao bombo dessa maneira? Quando, não estou a dizer quando juntam com outras dinâmicas ou com outras linguagens. Em geral, se aparecer um bombo a tocar, achas que a generalidade das pessoas olha para ele ainda assim desse modo? Sim. E atenção, e agora até mesmo poderia, não falando só de mim, mas falando mesmo da percussão em si, dos grupos de percussão e dos grupos de bombos, sim, ou seja, e poderia dar vários exemplos, mas se fores para a zona de Viana do Castelo e aqueles grupos de bombos de homens com aquela virilidade, sim, aquilo continua a mexer e continua a ter este impacto nas pessoas. Agora, há algo que eu ainda também não consigo ainda criar uma reflexão mais consistente, mas sinto que enfim, está tudo em mudança, ou seja, as coisas mudam constantemente, mas no que diz respeito àquilo que desperta as pessoas, sinto que está a mudar. Ou seja, isto para dizer o quê? Que, não agora focando somente no bombo, mas também, ou seja, linguagens musicais que, se calhar, há 15 anos atrás tinham um efeito mais imediato em termos de reação, isto tem vindo a mudar. Tanto que, isto levaria agora para outro pensamento, que é um pensamento constante que eu tenho, que é que novas linguagens ou que novas formas é que têm que ser criadas para dar continuidade a esta provocação, se assim se possa chamar. Porque as coisas sinto que têm vindo a mudar. É normal, ou seja, isto até mesmo a própria música e dentro das diferentes áreas, desde o clássico ao jazz ao rock, ou seja, as coisas, tudo bem que pode haver aqui continuar a existir uma perpetuação e uma referência daquilo que são projetos com mais anos ou que foram representativos numa determinada época e que continuam a fazer sentido nos dias de hoje, mas há coisas que têm que mudar e que estão a mudar. E agora, por onde? Também não sei ainda. Não. Mas continuas a achar que é social? Continua a ter esse papel social? Continua. Isso garantidamente não... garantidamente, sim. Em Valhelhas, e portanto na ação do coletivo, tu sentiste que as pessoas tinham essa reação com o bombo, a que tu tinhas, de algum modo? Tentaste passá-la, se não a tinham? Sim. E já agora, uma pergunta, desculpa. Quem foi contigo nessa aventura, no início? Eram novos, menos novos? Sim, que no início era um grupo mais reduzido, se calhar estamos a falar de uma geração mais nova, quando digo mais nova, entre os 16, 20 anos, por aí, que aderiram, mas que depois, quando começámos a criar uma rotina de ensaios, começou a atrair mais pessoas, tanto que houve uma fase em que
Nós tínhamos na praça do Pelourinho, em Valheiras, chegámos a ter ensaios com quase 30 pessoas da aldeia. Entretanto, e depois há questões que são inerentes ao interior, que houve muita gente depois que emigrou, pessoas que por questões também profissionais não podia também dar continuidade ao grupo. Ou seja, mas isto é sempre o problema da gestão, neste momento, de coletivos e de associações, que é haver uma disponibilidade maior para que as coisas possam ser desenvolvidas. Agora, estamos a falar de uma faixa etária muito heterogénea, porque neste momento estamos a falar desde um mais novo que poderá ter 12 anos até o senhor mais velho que está perto dos 70 anos. Estamos a falar de um universo vasto de idades. E isto é como tudo, ou seja, a gestão do grupo é como uma gestão de uma coletividade, é como a gestão de uma associação, que tem altos e baixos. Há momentos em que há menos participação, outros momentos há maior afluência, enfim, que acaba por ser também mais, independentemente do bombo, acaba por ser mais um trabalho de gestão humana, também de motivar, de perceberem porque é que temos um grupo de bombos, para que é que isto serve. Se respondesse à tua própria pergunta, dirias o quê? Há várias motivações. Agora, ali em concreto. Ali em concreto. O grupo de bombos, se calhar, era havendo outras situações, mas era uma iniciativa com regularidade semanal que justificava que as pessoas da aldeia se juntassem. Porque há hábitos que têm-se vindo a perder, até mesmo em alguns sítios, felizmente ainda continua a existir isso. Mas aquela coisa de reunião ao final do dia, no café, das pessoas estarem juntas, nem que fosse a jogar às cartas, isso é algo que tem-se vindo a perder. E o facto de haver um projeto desta natureza é uma forma também de, pelo menos uma vez por semana, as pessoas juntam-se em que têm um propósito e vamos tocar e vamos trabalhar. Tanto que, lá está, se formos por esta via, a percussão não é mais do que um pretexto. É um motivo para as pessoas se juntarem, como poderia ser outro motivo, mas há aqui um motivo. E também explico que qual é a virtude da percussão. É que, e atenção, eu gosto de dizer isto sempre com parênteses, que a percussão não é simples, requer tanto trabalho ou mais que outro instrumento. No entanto, é um instrumento que, com facilidade, as pessoas ganham autoestima e se sentem que conseguem tocar. E isto é importante, ou seja, porque alguém que não toque nada e que tenha um contacto, por exemplo, com o bombo, ou com uma caixa, ou com um timbalão, percebe que ao final, se calhar, de 2, 3, 4 ensaios, já começa a dominar o instrumento. E isto é claro que, em termos de autoconcretização, de vontade, para não cair na frustração de pensar eu não sou capaz, a percussão tem esta vantagem, que é mais imediata. Tu, nas voltas da conversa, o interior, sim, o interior não é ideal. O interior precisa de muitas coisas e tem muitas desvantagens. A verdade também é essa. Mas há dois conceitos. Um que é a capacidade de carga cultural, não é? Portanto, depende do território a sua disponibilidade para receber mais ou menos projetos. Isso era o que tu dizias logo no início, não é? Era possível fazê-lo em Valheiras, se calhar seria mais difícil fazê-lo em Almada. Por outro lado, a questão dos nichos, portanto, nichos ecológicos culturais, ou seja, os espaços são ocupados e depois é muito difícil haver outros projetos. E normalmente quando há outros é porque a coisa correu mal com o projeto que já lá está. Isso tem a ver porque as estruturas, quer que seja, chamemos de estruturas num sentido mais lato, crescem para ser melhores e quanto mais crescem, mais monolíticas ficam e, portanto, depois não há margem para respirar. Tu reveste nestes conceitos? Achas que isso em si é um problema ou é simplesmente a dinâmica natural das coisas? Eu acho que é a dinâmica natural das coisas. Não sei, a pergunta para mim agora foi complexa. No fundo, por exemplo, pensas em Tondela.
Sim. Pensas na certo? Sim. Pensas em São Pedro do Sul, Serra de São Macário, pensas na Vila Amaral. Pensas em Montemuro. Certo. Sim, já percebi. Portanto, tens um nicho que foi ocupado por alguém. Não é uma questão de uma ambição desmedida no sentido de impedir algo. Pelo contrário. Agora, achas que isso, por vezes, a existência de algo que é bom e que faz bem pode impedir outros caminhos? Se há um grupo de bombos, se calhar não vai haver um grupo estou a perceber. De cordas. Sim, então agora respondendo, não me faz sentido. Ou seja, isso não faz sentido, ou seja, neste caso, resumir uma atividade a um núcleo, a algo que se perpetuou durante um determinado período. Ou seja, acho que há uma necessidade e há uma vontade de que não é... Há barreiras no interior, ou seja, quando digo que há barreiras que é, sei lá, como é que eu... Mas isto não é só um problema do interior, acho que isto é um problema cultural mesmo, nem vou falar a nível nacional, acho que é uma coisa transversal a outros países, que é a questão do ser familiar. Ou seja, eu passo a explicar isto, que é até mesmo a vinda para o interior... se calhar numa primeira fase pode haver uma boa receptividade, mas depois há estranheza. Estranheza no sentido do que é que esta pessoa vem para o interior fazer, o que é que está cá a fazer. Sentiste isso? Senti, sim, já várias vezes, sim, das várias localidades que passei. E o que é normal, porque se as pessoas nas aldeias estão habituadas a ver partir, questionam-se o que é que alguém está interessado em fazer nessa mesma localidade onde toda a gente sai à procura de trabalho. Por isso há uma necessidade de justificar. Bom, mas isto para dizer o quê? Que, embora as pessoas sejam hospitaleiras, a questão é que quando tu vais para o território, é importante as pessoas perceberem bem o que é que tu vais fazer e até que ponto é que isso vai ser benéfico e não vai trazer problemas para a localidade. E o facto de, imagina que há uma associação ou há uma estrutura que desenvolve um bom trabalho nessa localidade, ganha-se um conhecimento e ganha-se uma confiança com essa estrutura. Pronto, isto dentro destes paradigmas que eu estava a relatar. Ganha-se confiança. E a partir daí, não estou a dizer que se feche, mas há uma solidificação, consolida-se aquela relação, o que dificulta depois a possibilidade de surgirem depois outros desafios, ou quando digo outros desafios, o efeito de novidade, porque lá está. Há aqui mas isto é mesmo abrangente. Aquilo que eu estou aqui a avaliar em relação a isto poderia ser rebatido por outras questões. Mas acho que há este lado também das pessoas continuarem também a ter um bocadinho o receio do desconhecido. E então agarram-se somente ao conhecido. Agarram-se àquilo que sabem, podem contar, que existe. Pronto. E o que dificulta uma coisa que seria o que faria mais sentido, que era haver rede. Que era haver mais permutas, que era haver mais ligações com outros territórios que tenham um trabalho comum ou complementar ou até mesmo distinto, mas que fosse sempre ajudar no enriquecimento dessas mesmas localidades. E esse ponto, há redes, verdadeiras redes, a funcionar. Porque não estamos a falar apenas de uma aldeia, salvo seja, sim, mas de uma aldeia que faz por si e para os seus e para aqueles no seu espaço imediato. Teremos outra circunstância similar, quilómetros mais à frente, ou noutro lugar, mas lidam uns com os outros, ou cada um se fecha? Assim, teoricamente, diz que sim. Teoricamente concordo contigo. Teoricamente diz que sim, teoricamente há vontade que isso aconteça. Agora, na prática, no terreno, não. Não, isso não acontece. Há tentativas, há momentos, há exceções. Agora, falando em termos gerais, se existe... que eu não gosto, eu já chamei fronteiras, e fronteiras é muito forte, não é fronteiras. Agora, estamos a falar de localidades que continuam a ter pequenas barreiras à sua volta. E estamos a falar de localidades extremamente próximas. E se existem projetos, se existe o intuito e vontade, até mesmo política, de desenvolvimento, que estas pequenas barreiras se quebrem, há. Agora, se isso depois acontece na prática, não. Mas parece possível
sem grandes dificuldades, digamos assim? Eu acredito que é possível. Agora... Com os meios atuais? Sim, é possível. Agora, também não sei responder o que é que se pode fazer para alterar isto. Não há respostas óbvias e diretas em relação a isso. Agora, que há tentativas, que há formas de o fazer, se está a trabalhar nesse sentido, tenho as minhas dúvidas. Embora existem, aliás, se nós formos a pensar até mesmo nos financiamentos que existem da Comunidade Europeia, de vários projetos, muitos destes projetos, este financiamento, é precisamente com esse intuito. Quando digo intuito, é de incrementar, de fortalecer, de criar este mapeamento e esta rede do território para dar muito mais potencial. Agora, é claro que entramos aqui numa questão mais, diria, não é mais filosófica, mas isto é uma questão humana. Ou seja, quando digo humana, há aqui coisas que são muito geracionais. Sei lá, eu gosto, puxando um bocadinho a conversa atrás, que é, eu nestas formações que vou dando de percussão ou de teatro ou de outras áreas no interior, eu muitas vezes, parte dos primeiros ensaios é tentar gerir conflitos. E quando digo conflitos, estamos a falar de conflitos geracionais. Problemas do terreno que foi mal partilhado pela família se calhar há 30 ou 40 anos atrás, e as pessoas ainda continuam, se calhar, a não querer ir àquele ensaio porque está lá o primo que na altura não partilhou o terreno que devia ter partilhado. Ou seja, e quem diz isto, estamos a falar, para juntar, estamos a falar dos territórios, estamos a falar destas freguesias, destas localidades que são muito próximas, mas que continuam a ter este tipo de problemas inerentes. Lá está, não querendo fugir completamente, porque acho que as coisas estão ligadas, é claro que quando se pede, é claro que os territórios não se unem por causa de uma partilha de um terreno, não é isso, mas há um somatório de pequenos, grandes problemas de décadas que ainda hoje estão presentes e que também invalidam um bocadinho a possibilidade de haver aqui uma força coletiva e este trabalho de partilha e de rede que tanto se ambiciona. E a pergunta, sendo esquisita, não era inocente, era por causa daquilo que todos vivemos nos últimos meses. Aliás, foi esse, quando falámos por telefone da possibilidade de estares aqui hoje, falávamos muito, não é? De repente passámos todos a pegar no telefone ou a fazer chamadas, sabe-se lá com que plataforma, e a falar para o outro lado do mundo. Não quer dizer que não acontecesse antes, mas de repente temos os meios para abordar muito informalmente alguém que provavelmente nunca abordaríamos, alguém que nunca contactaríamos. A nossa realidade no terreno, com exceções, obviamente, será esta, a termos muitas barreiras ao contacto próximo. De repente somos confrontados com a necessidade de não ter contacto próximo e isso tornou-se fácil. Sim. Se calhar com menor qualidade, será outra discussão, mas tornou-se possível. O que é que tu achas que vai sair desta experiência de quem a teve, obviamente, de começar a trabalhar muito à distância, sem grande preocupação com todos os meios técnicos e de simplesmente comunicar? Se é que é essa a palavra certa. Sim. Já agora, qual seria para ti a palavra certa? O que é que se fez durante estes meses? Experimentou-se? Comunicou-se? Outra coisa qualquer? O que é que a ti tocou mais? Sim. Tirando coisas positivas deste período da pandemia, se calhar poderia nomear se calhar mais uma ou outra, mas acho que aquilo que para mim foi mesmo interessante foi assistir a contacto de pessoas que, se não fosse a pandemia, não teriam tido esse contacto. E até mesmo focando, por exemplo, em determinadas áreas. Na área da música, eu cheguei a assistir a músicos que não se conheciam e que, perante a pandemia, desafiaram-se uns aos outros e criaram momentos coletivos para, por exemplo, criar uma música em conjunto online. E se calhar músicos que, se calhar, noutro período dito normal, estavam inacessíveis. Ou seja, porque não teriam nem disponibilidade, nem predisposição para assumir uma situação dessas. E quem diz isto
numa vertente criativa, também aconteceu numa vertente de reflexão, que é tu começares a ver pessoas que estavam claramente isoladas, que estavam sem trabalho, e que muitas delas continuam, mas que sentiram a necessidade de partilhar, de falar com o próximo, ou seja, de tentar perceber, ok, eu estou a viver esta realidade, e como é que estará o outro músico? Como é que estará o outro criador, ou o outro artista, o artista plástico? E isto é de uma beleza extrema, para mim, porque nós estamos a falar de toda a classe artística, nós sabemos, e até mesmo em termos cronológicos, não estamos a falar de um circuito propriamente unido, ou seja, há aqui várias questões, mas estamos a falar que por vezes até é fraturante. E pela primeira vez, agora não vamos romantizar e vamos dizer que agora os artistas estão todos de mão dada e a passear no jardim, não é isso, mas acho que pela primeira vez houve este contacto, se calhar a palavra é mais contacto, nem é comunicação, é contacto. Houve este contacto que, o que é que isto vai proporcionar num futuro próximo? Não sei. Mas que isto já ter existido, para mim, já é muito, muito positivo. Esta é a pergunta da inocência. Muitos desses projetos, numa primeira fase pelo menos, foram feitos, enfim, informalmente, casualmente, sem retribuição, sem estar à espera de uma retribuição, e aconteceram porque sim, davam prazer. Havia essa vontade, sim. basicamente. Obviamente não se pode continuar a fazer isso sempre, mas tu achas que esses projetos essas iniciativas, esses momentos, acabam por ter mais validade, mais sumo, mais consistência, maior probabilidade de passar do que os outros, quando é apenas mais um trabalho? Isto porque a nossa ministra, salve seja, dizia que ninguém pode continuar a fazer coisas sem ter uma retribuição. Sim. Com certeza, é verdade, mas não havia condições para ter essa retribuição. Mas ainda assim, houve ali um momento em que parecia que era muito genuíno. Achas que há menor genuinidade quando é uma profissão? Nem sempre, obviamente, mas... É difícil, acho que é daqueles casos que não se pode meter tudo no mesmo saco, pegando na expressão mais popular, porque acho que a forma ou aquilo que levou as pessoas a lançarem conteúdos e a quererem fazer coisas, acho que foi com necessidades e com vontades muito distintas. Acho que eu cheguei a assistir a conteúdos em que claramente eram pessoas que estavam, independentemente de receber ou não receber, não era isso que estava em causa. Havia uma vontade. Há pessoas que são workaholics, ou pessoas que gostam mesmo muito daquilo que fazem e têm essa necessidade de partilha. E isso aconteceu. Mesmo não sendo remunerado. Se calhar houve pessoas, por uma questão de sobrevivência, perceberam que tinham que continuar a aparecer com uma questão também de marketing, ou seja, para não cair no esquecimento e para conseguir potenciar trabalhos num futuro próximo. Depois é aquela situação que também fazia referência há pouco, acho que também houve uma necessidade de, dentro do isolamento, de ver esta ligação e esta partilha com outros criadores. Enfim, acho que há aqui houve um conjunto de vontades muito diferentes. Agora, acho que essa é a pergunta também que embora acho que está subentendido naquilo que me acabaste de perguntar, que é se isto é futuro, se neste momento deve-se trabalhar cada vez mais em conteúdos online. Não tanto nas plataformas, era mais no sentido da dinâmica. Se podem fazer coisas, por exemplo, tu falavas dos artistas serem inacessíveis, se calhar noutra circunstância. Sim. Continuarão a ser acessíveis independentemente das condições? Ou seja, aquela coisa do atender o telefone, ou abrir a porta, ou ler o e-mail. Isso foi positivo? Sim. E isso aconteceu? Sim. Era apenas por falta de ocupação? Ou achas que de algum modo se pode manter? Essa porta aberta? Eu sei, mas acho que isso não faço ideia. Quando digo não faço ideia é uma coisa que é certa, que é isto tem a ver com
a rapidez do tempo e com a pressão que todos nós temos para dar respostas constantemente e para criar constantemente, e não... Pegando num exemplo concreto, é também uma reflexão que eu tenho várias vezes, e acho que qualquer criador pensa nisso, que é o tempo de usufruir de uma obra é cada vez mais curto, ou seja, enquanto neste momento alguém escreve um livro e já tem que estar a preparar o próximo, ou alguém faz uma peça e já estou a perguntar quando é que é a estreia do próximo. Enfim, e isto acredito também que cria uma aceleração e quase um certo autismo, no sentido em que não há tempo, não há espaço, ou seja, se alguém me liga ou se alguém me desafia para qualquer coisa que está fora daquilo que é o âmbito que eu tenho de desenvolver neste momento, é logo colocado de parte. E agora, isto acho que se deve muito também ao ritmo que nós não sabemos dos próximos tempos, porque se as coisas voltarem neste sentido a assumir a mesma intensidade e a mesma urgência que havia antes da pandemia, eu acho que vai voltar tudo ao mesmo. Agora, poderá... eu acredito que há exceções e sim, e acho que não vamos ter uma visão poética e romantizada da pandemia, que isto foi mau para toda a gente. Agora, há que retirar disto algumas coisas positivas e acho que este contacto que falávamos há pouco, acho que foi muito importante. Que frutos é que isto vai dar? Só o tempo dirá. Tu participaste num festival livre? Sim. E basicamente foi uma dessas situações. Não é? Portanto, alguém queria organizar o festival, alguém tinha uma rádio criada especificamente para transmitir durante um período de confinamento. Tomem, este é o nosso sinal. E uma das coisas que a organização dizia era, não, é o trabalho das pessoas e, portanto, queremos que todos, pelo menos isso foi dito dessa maneira, que todos sejam remunerados pelo seu trabalho. Esta questão de trabalhar para o espaço público é a pergunta sobre o que é arte comunitária, o que é que deixa de ser arte comunitária ou participativa. Trabalhar para o público implica trabalho. Se é trabalho, implica profissionais, os profissionais devem ser remunerados. Não é Portugal, não é Europa, é o mundo inteiro, em várias situações. Estamos muito longe de poder ter profissionais da arte comunitária? Ou tu achas que têm de ser profissionais, ponto final, que de vez em quando desenvolvem projetos comunitários? Não sei. Não sei responder. Eu pergunto isto porque sei que tu trabalhas frequentemente. Sim, eu sei. Portanto, agora, parte do ímpeto. é evidente que há uma consciência de que há uma maior necessidade e já se percebeu a importância dos projetos comunitários e o que é que isto pode também ser uma marca para o desenvolvimento local. Agora, daí a haver um reconhecimento de estatuto de um profissional em trabalho comunitário, para todos os efeitos, já existem, ou seja, qualquer coisa dizer, já existem formações nesse sentido. Sim, é verdade. Agora, não sei, acho que há um estatuto que ainda está por ser reconhecido, que é transversal às artes, ou seja, e que é certo, mesmo... Certo. Tu percebes? Mas a questão é, por exemplo, um dos grandes desafios, e tem sido apontado em várias... uma conversa mais pequena do que a questão das artes em si, dos profissionais das artes. As artes comunitárias, ou a arte comunitária, existe porque a comunidade tem uma necessidade. Sim. Não por causa de haver um profissional ou um artista. Portanto, primeiro vem a comunidade. E o trabalho para aquela comunidade deve ser desenvolvido por aquele profissional em particular. Nós parece que temos um bocadinho menos essa noção de que aquela comunidade tem um profissional, tem uma necessidade e, portanto, é preciso alguém que os auxilie a satisfazer aquela necessidade. É mais o inverso. Ou seja, há alguém que desenvolve uma atividade e que pode ser aplicado a um projeto comunitário. Tu notas isso, alguma destas questões, ou não, para ti isso não é relevante na tua prática, obviamente? Isso leva-nos a uma reflexão que não é também ainda conclusiva, que é o que é um trabalho comunitário. Ou seja, o que é isto, para que serve, o que é que... Precisa falar em termos de resultados. Sim, também, sim. Ou seja,
eu tenho a minha dentro desta área, eu sei o que é que pretendo ou o que gostaria. E quando agora estamos a falar, porque há vários trabalhos comunitários noutras áreas, estamos a falar na área artística, o que estes trabalhos podem vir a proporcionar, e é isso que deveria fazer sentido, que é estes trabalhos não serem efêmeros, ou seja, é importante que deixe sementes, é importante que deixe, já não falar em ramificações, porque o que acontece, isto para mim acho que é o grande problema. Se tivesse que dizer a alguém diretamente o que é que faz sofrer mais num trabalho comunitário, é o fim, é quando acaba. Porquê? Porque por norma o que acontece é que há todo um trabalho, há todo um envolvimento, há todo um lado emotivo presente, e depois termina, há uma ressaca enorme e depois as coisas não têm continuidade. E acho que o grande desafio, e estrategicamente teria que se pensar muito bem nisso, é de que forma é que depois de se desenvolver um trabalho comunitário, como é que se pode dar continuidade a ele, para não morrer ali, para não estagnar ali. Acontece pontualmente, porque estes trabalhos, quando estamos a falar de um coletivo, não estamos à espera também que todo aquele coletivo depois se tornem dinamizadores culturais, não é isso. Até mesmo porque há diferentes motivações que levam alguém a participar num projeto desta natureza. Agora, se estamos a falar uma participação de uma associação local, uma associação que tem um grupo de cantares, e que a partir do momento que participa num projeto comunitário, o que é importante? É perceber, eu tenho um grupo de cantares, então o que é preciso para, se eu quiser levar este grupo de cantares que está em Mogadouro, o que é preciso para o levar a Coimbra, e de Coimbra levar ao Porto, e o que preocupações é que eu posso vir a ter, percebendo a construção do espetáculo a nível técnico, ou seja, se calhar se eu tiver em palco, se tiver um desenho de luz, se calhar isto vai potenciar o meu espetáculo, ou se eu tiver alguém que possa fazer um figurino mais elaborado, isto também pode vir a potenciar. Estou a dar exemplos concretos de coisas que um projeto comunitário pode passar, e que são estas tais sementes que falo, que acho que é o importante, ou seja, há uma palavra que é um bocadinho forte, mas que acho que se aplica, que é nós, eu falo no plural porque há muito mais pessoas a trabalhar na vertente comunitária. Acho que nós temos um papel importante, mas nós não somos mais do que mediadores. E às vezes aquilo que é difícil é fazer o desmame. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é nós conseguirmos fazer este trabalho, mas ao mesmo tempo as pessoas depois saberem perfeitamente ou terem noção que podem o realizar de forma autónoma e que têm capacidade para o fazer. Tu tens sempre essa expectativa quando começas um projeto com uma comunidade, seja lá qual for? Sim, sempre. Sim. E acontece? Tu notaste que há casos que, passados 5 anos, continuas a ter alguém que esteve ali e foi por si? Sim. Lá está. Assim, se formos ambiciosos, gostaríamos que fosse uma maioria. Mas há casos específicos, casos pontuais, em que isso acontece. Aliás, isso para mim acaba por ser o alimento porque senão era uma frustração completa e não haveria depois energia para dar continuidade. E isso, para mim, são ou esses momentos, porque não há aqui, pegando naqueles chavões da adolescência, não há aqui o objetivo de mudar o mundo, de maneira alguma, nem a ambição. Agora, há uma vontade de proporcionar pequenos passos, pequenas coisas que nós podemos passar e que essas pequenas coisas depois possam vir a propagar-se e a criar também novos hábitos. E isto depois vai para o outro caminho, que aquilo que me ocorre já também, que é a questão da educação de públicos. Que é, as pessoas também, ao passarem por um processo destes, ganham uma consciência e um conhecimento de todo um trabalho de bastidores
que muitas vezes o público em geral não tem conhecimento e acaba por ter outra forma de valorizar e começar a ter vontade também de ir ao teatro ou de ir ver um espetáculo. Porquê? Porque passou por aquele processo, já começou a perceber, afinal, aquela pessoa que está ali em cima, que está a declamar um poema, aquilo não foi agora à tarde, depois do almoço, que ele decidiu pegar num livro. Não, ele esteve a trabalhar. E ele levou todo um processo para chegar ali. Duas coisas. Tu achas que é importante conhecer os bastidores para se poder apreciar? Acho. Ou achas que é o contrário? Não. Acho que é importante mesmo. Acho que é importante. Por isso é que eu defendo tanto os making-of. Tem que existir mais filmes making-of. Porque não acho que... Lá está, isto é sempre ingrata as generalizações. Mas acho que ainda existe um grande desconhecimento daquilo que é o trabalho na área artística. E estás a falar de trabalho em termos concretos, o que é necessário saber e o que é necessário investir. Sim. Investir, ou seja, fisicamente, o esforço. Até mesmo em defesa daquilo que falávamos há bocadinho, do tal estatuto e de reconhecimento profissional da área. Das duas últimas perguntas. Tu voltas aos sítios onde estiveste? Gostas de fazer esse caminho de retorno? Não é como visitante, sim, como desenvolver outra iniciativa ou seres convidado e aceitas esse convite. Tu vais aos sítios onde já estiveste? É importante para ti ou não? É uma boa pergunta. Não, deixa-me pensar que é ambíguo. Ou seja, por um lado sim, por outro lado não. É quase como o que ficou, o que foi feito. Não tenho essa necessidade de revisitar, nem de todo. Ou seja, se calhar se revisitar é mais pelo lado afetivo, de voltar a estar, mas de todo não é para fazer uma checklist daquilo que continuou ou não continuou. Acho que não tenho essa preocupação. Ou seja, foi algo que foi lançado, foi algo que foi criado e, mais uma vez, quando se fala disto, o tipo de reflexos que isto pode ter não passa somente pela construção depois de algum objeto artístico, passa às vezes por atitudes no dia-a-dia e acho que, sem querer reduzir a isto, mas tenho noção de que um dos trabalhos mais importantes e aquilo que eu também faço questão de trabalhar é a questão da autoestima e é a questão das pessoas, pelo menos quando acordam de manhã e saem à rua, saírem com uma força distinta daquilo que era os dias anteriores, que muitas vezes saíam de cabeça baixa, e tenho noção que este tipo de trabalho pode ajudar, e é claro que isto depois tem reflexos em tudo, na atitude no trabalho, na forma como se dirige quando está num café ou quando está com o outro. Enfim, há uma série de coisas que no dia-a-dia cada um pode vir a ganhar um novo estar que pode ser muito benéfico para cada um. E agora a pergunta que deveria ter sido a apresentação: se tivesses de definir quem é o Tiago Sá Pereira, qual é a melhor definição? Não sei. Sei que tu diga. Então o que é que queres que seja daqui a uns anos? Se não agora... Eu já, em tom de brincadeira, eu diria que o Tiago Sá Pereira é alguém que gosta de tocar bombo. Geralmente eu digo, é o chavão que sai. Sem querer entrar aqui agora também na lágrima no canto do olho, porque isto não é isso que procuro, mas acho que a frase mais sincera que eu podia dizer neste momento: o Tiago Sá Pereira é alguém que procura harmonia. Agora, esta harmonia é muito abstrata, mas acho que em que é que depois esta harmonia se concretiza, estaríamos aqui mais 4 ou 5 horas a conversar. Mas acho que é isso, ou seja, acho que a minha vontade e aquilo que está a ser incutido no meu dia-a-dia é mesmo esta busca desta harmonia. E a partilha da vida? E a partilha da vida? E a partilha, sim. Tiago, obrigado. Obrigado.